Olá, eu sou a Gabriela e junto com a minha equipe, que é a Lívia, o Alberto e o Daniel, iremos apresentar um trabalho baseado no artigo que busca entender como o cultivo em tráfego controlado de máquinas mantém a funcionalidade da física do solo em canaviais. Para contextualizar, eu trouxe a importância da cana-de-açúcar, que é uma cultura de grande importância para o Brasil, tanto no ponto de vista econômico quanto no ponto de vista agrícola. Ela sendo o Brasil sendo um dos principais produtores mundiais de cana, em 2024/2025 produziu cerca de 759 milhões de toneladas em aproximadamente 10 milhões de hectares, que é muita coisa. Essa grande importância que ele tem é que, principalmente, ele permite a diversificação da sua produção, que vai do açúcar até o etanol e a bioenergia, que tem um papel importante na geração de renda e energia renovável. Por isso, manter a produtividade dos canaviais é fundamental. E como a cana também é uma cultura semi-perene, que permanece no campo por vários ciclos após o plantio, isso significa que o solo é utilizado muitos anos seguidos, recebendo várias operações mecanizadas, principalmente durante a colheita. Por esse motivo, o manejo adequado do solo é essencial para garantir a sustentabilidade da produção. Agora, o problema do tráfego desordenado de máquinas. Um dos principais problemas que a gente tem nas áreas de plantio de cana-de-açúcar é o tráfego desordenado de máquinas agrícolas. Durante todas as operações de colheita, transporte, plantio e preparo do solo, máquinas pesadas passam repetidamente sobre a área. Para se ter uma ideia, essas máquinas que atuam durante toda essa operação do plantio, elas podem pesar varia um peso de 17 a 35 toneladas, ou seja, é muito pesado. E quando esse tráfego ele não é organizado, as máquinas circulam por diferentes partes do talhão, podendo atingir tanto as entrelinhas quanto as linhas de plantio. Com o tempo, essas passagens sucessivas causam compactação do solo. A compactação é prejudicial porque aumenta a densidade do solo, reduz os espaços porosos e dificulta a circulação de água e ar. Além disso, o solo compactado oferece maior resistência ao crescimento das raízes, prejudicando a absorção de água e nutrientes pela planta. O tráfego controlado, máquinas em faixas fixas, solo mais preservado. Ou seja, se a gente tem um tráfego controlado, que é uma estratégia de manejo que busca organizar a passagem das máquinas agrícolas no campo, em vez das máquinas circularem de forma aleatória, elas passam sempre nas mesmas faixas. Na prática, isso permite concentrar a compactação em áreas específicas, normalmente nas entrelinhas das canas, preservando melhor as linhas de plantio onde as raízes da cana crescem, né? Assim, parte do solo fica destinado ao tráfego, que é ali onde é compactado, e outra parte ele fica protegida, assim mantendo o melhor desempenho da cana. Para isso que funcione, é necessário ajustar o espaçamento das linhas no plantio, como a largura dos equipamentos utilizados. Também pode usar um sistema de orientação, né? Hoje, no mundo tecnológico, a gente tem o GPS e o piloto automático, que garantem que as máquinas passem sempre no mesmo local. A principal vantagem que a gente tem do tráfego controlado é reduzir os danos físicos causados pelo maquinário, mantendo a melhora das condições para o crescimento das raízes, infiltração de água, troca de gases e atividade biológica do solo. Como pode ver ali nas imagens, dá para ter uma noção dessa organização como seria. Na imagem da esquerda, a gente tem um solo onde um plantio onde as máquinas circulam entre aspas, livremente, compactando boa parte da plantação, e com esse sistema de tráfego controlado, onde a gente tem um corredor fixo da passagem das máquinas, o crescimento das raízes é melhor dentro dessa separação.
Agora, o que esse estudo buscou responder? O objetivo desse artigo é avaliar se o tráfego controlado das máquinas pode ajudar a preservar a qualidade física do solo em áreas de cana-de-açúcar. A pesquisa também parte da preocupação de que o tráfego desordenado, principalmente durante as operações mecanizadas, que são muitas, contribui para a compactação e para a perda da funcionalidade desse solo. Nesse contexto, os autores buscaram entender se, ao organizar a passagem das máquinas em faixas permanentes, seria uma alternativa eficiente para reduzir esses impactos. É isso. Boa tarde, pessoal. Me chamo Daniel e hoje irei apresentar os materiais e métodos do nosso trabalho. Primeiramente, falando sobre o local de estudo, o estudo foi realizado em uma área comercial de produção de cana-de-açúcar, localizada em Lençóis Paulista, no estado de São Paulo. A região possui clima subtropical úmido, classificado como CWA, com verões quentes e chuvosos e invernos secos, condição favorável para o cultivo de cana. Além disso, o experimento foi conduzido em dois tipos de solo, um solo argiloso e o outro franco-argiloso arenoso, permitindo avaliar se o efeito do tráfego de máquinas varia conforme a textura do solo. Agora falando sobre os sistemas comparados. Neste trabalho foram comparados dois tipos de manejo. O primeiro foi o CTF, ou tráfego controlado, em que as máquinas se afegam sempre na mesma faixa, preservando as linhas de plantio e reduzindo a compactação do solo. O segundo foi o RTF, ou tráfego aleatório, que representa o sistema convencional, onde as máquinas não seguem rotas fixas e podem trafegar tanto sobre as linhas quanto sobre as entrelinhas da cultura. O objetivo foi verificar qual desses sistemas mantém a melhor qualidade física do solo. Agora, falando sobre o maquinário e tecnologia, para realizar essa comparação, foram utilizados equipamentos típicos de colheita mecanizada de cana-de-açúcar. No sistema CTF, o tráfego foi controlado com auxílio de GPS piloto automático, permitindo que as máquinas trafegassem sempre nas mesmas faixas. Já no sistema RTF, as operações ocorreram sem esse controle, simulando o manejo convencional. Essa diferença na tecnologia foi essencial para avaliar como o direcionamento das máquinas influencia a compactação e a qualidade do solo. Agora falando sobre indicadores medidos. Para avaliar a qualidade física do solo, os pesquisadores mediram diversos indicadores. Entre eles estão a densidade do solo, a porosidade, a resistência à penetração das raízes, a estabilidade dos agregados e a estrutura visual do solo. Também foram avaliados o carbono orgânico, a umidade, a abundância de minhocas e o SPQI, que é o Índice de Qualidade Física do Solo. Esse índice reúne diferentes informações em um único valor, permitindo avaliar de forma mais completa o estado físico e funcional do solo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto. Hoje eu vou apresentar os resultados e discutir um pouco com vocês sobre os efeitos do tráfego controlado sobre a qualidade física do solo em cana-de-açúcar, onde foi feito um experimento em que uma área foi feito o tráfego controlado, em outra área o tráfego aleatório. E daí, conforme o tempo passou, foi feita a coleta dos dados para ver se houve ou não alteração. Primeiramente, a gente vai falar sobre o impacto na porosidade e densidade do solo. Embora o gráfico de densidade do solo não esteja presente aqui nos slides, a área onde foi destinada ao tráfego controlado, a densidade foi menor na linha, o que é benéfico para a cultura de cana-de-açúcar nesse caso. Mas agora, debatendo um pouco sobre a porosidade, conforme mostra o gráfico à esquerda, na linha, que é o gráfico que está à esquerda, embaixo de row e entre linha, que seria o interrow, a gente vê que o tráfego controlado, que são esses em verde, é possível notar que tanto a macro quanto a micro porosidade
foi maior e, consequentemente, a porosidade total, né? Então, a gente pode afirmar que isso é interessante para a cultura, porque com uma porosidade total maior, há mais disponibilidade de água, armazenamento, né? E também oxigenação. Enquanto entre linha, o tráfego controlado teve uma macroporosidade um pouco menor do que o tráfego aleatório, mas sobre a porosidade total, ambos apresentam dados relativamente parecidos, né? Então, a gente pode afirmar que o tráfego controlado, quando comparado ao tráfego aleatório, tem menor densidade, maior porosidade na camada superficial, os macroporos ficam mais preservados, né? Consequentemente, a compactação é reduzida, então, na linha do tráfego controlado. Claro que isso pode variar, né, de acordo com a textura, mas mesmo assim é um dado muito interessante que mostra o quão uma pequena questão de logística pode mudar toda uma produção. Agora, falando um pouquinho sobre a resistência à penetração, os gráficos ali mostram, né, que a linha teve um megapascal, que seria uma escala de dificuldade de penetração, onde é necessário um número X de megapascal para penetrar no solo. A gente vê que o tráfego aleatório apresentou uma maior quantidade de megapascal para penetrar, tanto na linha quanto na entrelinha, onde chega a quase 2,1 megapascal, um valor que é relativamente alto, até porque acima de 2 megapascal as raízes têm uma certa dificuldade de explorar o solo. Então a gente pode concluir, né, que o tráfego controlado reduziu a resistência mecânica, e isso é benéfico, né, para a cultura, porque ela pode explorar mais áreas, e enquanto o tráfego aleatório aumentou a compactação, principalmente superficial. Então, a gente pode dizer que a menor resistência favorece a exploração das raízes e, consequentemente, tem uma melhor absorção de água e nutrientes. Agora, falando um pouquinho sobre a qualidade estrutural, esse MWD, que significa diâmetro médio ponderado em português, mostra que o tratamento de controle do tráfego mostrou um diâmetro médio maior. E isso é relativamente interessante, porque os agregados favorecem uma melhor atividade microbiológica, armazenamento de nutrientes e água. Então isso é extremamente importante, né, para as culturas. E então a gente conclui, né, que a ausência de tráfego na linha preservou a estrutura do solo. Isso é muito benéfico. Como já comentado anteriormente, entre linha, o tráfego controlado apresentou um diâmetro médio de estruturas bem parecidas com o de tráfego aleatório. Então, eles, embora na parte superficial estejam bem parecidos, já camadas mais profundas, entre 10 e 20 e 20 e 40, mesmo assim o tráfego controlado ainda tem um diâmetro médio ponderado maior do que o tratamento de controle aleatório na área. Então aqui a gente pode falar sobre as diferenças, né, por posição. Enquanto na linha houve benefícios no controle de tráfego, o tratamento em si do tráfego aleatório não trouxe grandes benefícios em quase nenhuma das áreas avaliadas, né? Tanto na estrutura quanto resistência à penetração. Então a gente consegue afirmar, né, que houve vários benefícios, que, principalmente nas linhas de plantio mesmo, né? A entrelinha, por ter recebido um tráfego de máquinas bem maior no controle de tráfego, tem realmente uma maior densidade e uma resistência à penetração um pouco mais alta, mas isso difere pouco do tráfego aleatório, então, consequentemente, é melhor ter um tráfego controlado durante
as mecanizações da cultura, né? A linha apresentou uma menor compactação, o que é extremamente importante, tanto para desenvolvimento radicular quanto para infiltração de água, né? E o solo teve, então, maior funcionalidade física, que é o que a gente deseja, né? Quando se trata de uma cultura de interesse agrícola, né? Então, o controle de tráfego, né, favoreceu o desenvolvimento radicular e, consequentemente, vai aumentar também a produtividade da cultura. É isso que eu tinha para falar sobre os resultados e discussões. Obrigado. Olá, eu sou a Lívia e vou falar sobre o Índice de Qualidade SPQI e as conclusões. O meu objetivo com esse trabalho é apresentar os impactos dos tráfegos de máquinas na cultura da cana-de-açúcar, comparando eles com o CTF, que é o tráfego controlado, com o tráfego aleatório, que é o RTF. Nesse estudo, nós vamos quantificar esses impactos de forma integrada. Para isso, o estudo utilizou o SPQI, que é o Soil Physical Quality Index, que é o índice da qualidade física do solo. Ele é baseado em 3 etapas: seleção e indicadores chaves, interpretação e a integração deles em uma nota de 0 a 1, sendo 1 a maior nota. Existem 4 funções avaliadas no SPQI. Para criar esse índice, na camada de 0 a 40 centímetros foram agrupadas 4 funções fundamentais no solo. O suporte ao crescimento radicular, que é o F1, é medido pela densidade e pela quantidade estrutural visível, que é o VESS. A resistência à erosão é o F2, que é avaliada pelos agregados MWD e pelo carbono orgânico. O suprimento de água, que é o F3, ele analisa a microporosidade e a umidade. E por último, a troca de gases, que é medida pela microporosidade. Falando agora sobre os resultados gerais do SPQI, olhando para o resultado do índice, o impacto do tráfego desordenado ficou nítido na linha de plantio. O tráfego aleatório, que é o RTF, provocou uma queda significativa de 12% no índice SPQI na linha de cultivo, tanto no solo argiloso quanto no solo franco-argilo-arenoso. Só que, por outro lado, na entrelinha, onde as rodas passam no sistema controlado, o índice não diferiu drasticamente entre os tratamentos. E isso prova que o tráfego aleatório degrada justamente a zona que deveria ficar protegida para a planta crescer. O maquinário da cultura da cana é pesadíssimo, são colheitadoras de mais de 18 toneladas e transbordos de mais de 17, o que torna essa proteção indispensável. E os dados físicos do campo provam essa eficiência. No solo franco-argilo-arenoso, o tráfego aleatório, o RTF, disparou a densidade do solo na linha para 1,74 na superfície, enquanto o CTF manteve níveis seguros de 1,38. O CTF também garantiu mais porosidade e manteve a resistência à penetração abaixo do limite crítico de 2 MPa. Já no solo argiloso, o CTF evitou a destruição dos agregados. No RTF, o diâmetro dos agregados cai para 1,12 milímetros devido à pulverização do maquinário, enquanto no CTF permaneceu estruturado em 2,1 milímetros, mantendo o score visual, que é o VSS, excelente, abaixo da linha crítica, que é 3. A gente sabe como a qualidade física é essencial para a vida no solo, e nesse trabalho avalia-se o impacto biológico usando a abundância de minhocas como um bioindicador. O ambiente compactado do tráfego aleatório tem menos ar, consequentemente ele tem menos poros e é compactado, então é um solo muito rígido. Ele sufoca e reduz drasticamente a macrofauna, e em contrapartida, as linhas protegidas do CTF criam um habitat perfeito com água e oxigênio fluindo, o que gera um aumento expressivo no número de minhocas. A análise da regressão do estudo confirma que quanto maior a nota do SPQI físico, maior a abundância biológica. Para concluir, o tráfego controlado CTF se mostra uma estratégia altamente eficiente e sustentável para o setor canavieiro. Ele blinda a linha de plantio contra a compactação acumulativa de colheita e transporte, enquanto o manejo convencional não só degrada a estrutura, mas também reduz ela em 12%. O CTF, além de manter condições ideais para as raízes crescerem livres, ele preserva os suprimentos de água, ar e a biodiversidade presente no solo.
Portanto, o tráfego controlado é uma ferramenta indispensável para a longevidade tanto econômica quanto ambiental da cultura de cana-de-açúcar. Muito obrigada pela atenção, uma boa noite.